Bom, a Redsoft foi uma empresa concebida soft house, originária de projetos anteriores voltados ao varejo, e ela desenvolveu uma solução específica para uma demanda de uma rede de comércio de varejista de combustíveis. Uma rede que possuía uma demanda que envolvia inclusive escriturações contábeis, não somente o gerencial de um posto de combustível. Por essa razão, o software foi desenvolvido desde o princípio fundamentado nesse objetivo fim, ou seja, de que todas as operações financeiras, de estoque, etc., tivessem também foco na escrituração contábil como final desse processo. Em razão disso, o software foi sempre bastante consistente nas informações que são geradas, ou seja, tudo que é realizado, por exemplo, num frente de loja, num PDV, sempre tem o foco em escrituração contábil como o fim do processo. Isso traz muita consistência para o produto. O software igualmente foi concebido desde o início para funcionar na nuvem, ou seja, não existe muita estrutura exigível para que ele funcione num determinado cliente, porque toda a parte estrutural do sistema vai ficar na nuvem da gente, no data center, e portanto exige muito pouco de infraestrutura. Eu tendo um computador com uma relativa capacidade já basta para que o software funcione com bastante tranquilidade. E elimina a necessidade de fazer backups e grandes estruturas de TI. Basta que o software tenha uma única executável bastante simples, apontando para nosso data center que toda a parte de segurança de dados e etc. é gerenciada pela nossa solução no final das contas. Portanto, para a retaguarda do sistema, a gente somente tem que apontar o que nós chamamos de entidade. Ou seja, nas configurações aqui dessa tela de login, eu relaciono as entidades, que vem a ser um conceito bastante simples, que trata-se do grupo de empresas que utilizam esse mesmo banco de dados. Ou seja, eu posso ter, claro, uma rede com matriz filial, mesma raiz de CNPJ, bem como posso ter empresas individuais ou vários grupos de redes de postos com raízes diferentes agrupadas, e isso é possível obedecer um único banco de dados, ou seja, nesse exemplo aqui eu vou fazer o log nessa entidade. Eu posso certamente parametrizar como está aqui, para já deixar o usuário e a senha previamente definidos nesta estação. Entretanto, aqui é uma casca, é uma coisa bastante simples e um executável que tem somente as janelas onde o usuário vai ter a experiência de utilização do sistema. Entretanto, toda a parte de banco de dados e etc. não está nesse computador, está na nuvem. Então, quer dizer, apontei a entidade, na entidade tem o meu usuário com a minha senha e, portanto, carrega o sistema de acordo com as permissões que esse usuário tenha, né? Então, a cara da retaguarda da gente é essa, em que eu tenho as diversas empresas dessa entidade, ou seja, deste grupo econômico, e aí eu faço todas as gestões a respeito desse grupo através dessa entidade. E aí, claro, o banco de dados sendo único, diversas funcionalidades do sistema, tais como cadastro de pessoas físicas e jurídicas, que nós chamamos de agentes, assim como parametrizações do fiscal, do financeiro, do contábil, elas vão estar reunidas nessa entidade, portanto, eu só preciso fazer algumas direções a partir das diversas funcionalidades do sistema para utilizar de acordo com a empresa em que esse lançamento ou essa movimentação esteja sendo realizada. Módulo padrão seria um módulo onde tem diversas funcionalidades específicas desse agente, do usuário, configurações básicas do sistema e algumas questões de relatórios de autorização de utilização dos registros, né, do sistema efetivamente. Nesse preceito, eu devo dizer que, por exemplo, na questão do usuário,
eu posso determinar um usuário com múltiplos níveis de usuário. Então, fazendo a ilustração disso, eu tenho aqui diversos níveis de usuários determinados, por exemplo, para cadastrar agentes, que seriam pessoas físicas ou jurídicas de diversas naturezas, pode ser funcionário, pode ser cliente, fornecedor, etc. E aí eu tenho um perfil específico que vai ter apenas as definições de acessos aqui desse menu lateral que cabem a esse nível de usuário. Ou seja, eu consigo estratificar bastante as permissões, de modo que fica fácil eu fazer as definições de cada tipo de perfil de usuário, de nível de usuário. E aí, fundamentado nessas questões, eu posso ter um usuário, efetivamente, que faz cadastro de agente, ao mesmo tempo que faz cadastro de produtos, e que é um auditor de estoques, por exemplo. Ou seja, eu combino esses diversos níveis de usuário no cadastro de um específico e digo em que empresas esse usuário teria acesso. Ou seja, aqui eu faço a combinação dos diversos níveis de usuários que cabem a esse determinado, em que empresa ele loga logo que entra no sistema e quais as empresas a que ele teria acesso para fazer lançamentos e etc. Portanto, eu vou fazer todas essas definições e quando eu entro nessa retaguarda aqui, só aparecem as permissões a que esse usuário tem acesso. Como eu estou fazendo a demonstração com o meu usuário que tem nível completo, aparece essa quantidade bastante considerável de módulos com os diversos submenus e os ícones, que são os que nós como se chamam as telas efetivamente, ou relatórios e etc. Então, quer dizer, através das definições do usuário, por meio dos níveis de usuário, a tela se adapta àquelas permissões que esse usuário permite, que tem acesso, né, efetivamente. Então, a experiência da retaguarda ela está intimamente ligada às permissões que esse usuário tem. Vale mencionar que eu posso, por exemplo, tirar do maximizar a janela, assim como eu posso abrir diversas janelas do sistema e manobrá-las assim de forma que fica mais fácil eu visualizar e transitar entre diversas janelas se assim eu desejar. Igualmente, voltando a maximizar, eu posso selecionar as janelas que estão abertas e com o software maximizado, perceba que as janelas não ficam facilmente acessíveis a não ser que você as procure especificamente através dessa opção de janelas abertas, né? A outra facilidade que se impõe aqui é que eu posso utilizar um atalho Ctrl F e efetivamente buscar a janela, ou seja, o ícone de um determinado módulo e submenu, de modo que eu consiga acessar de uma forma mais fácil. Eu não preciso decorar caminhos do software. Eu não preciso saber que esse cadastro de receitas, por exemplo, que compõe o módulo produção, está nesse caminho aqui. Eu posso simplesmente dar Ctrl F e escrever receita. E não precisa nem ser a palavra inteira. Ele vai me oferecer as janelas que tem essa palavra-chave, que vem a ser justamente o menu módulo produção, submenu produção, a letra A, receitas. Entretanto, existiriam essas outras opções. E, portanto, eu posso ter aberto receitas e sem essa opção de tirar o maximizar, eu posso estar mexendo com receitas e dar um outro Ctrl F, receita, e fazer uso de um relatório, por exemplo, de produção, por cima das telas que ali estão sendo operadas. Então isso facilita muito na experiência do usuário no dia a dia, efetivamente, né? Vale ressaltar que as imagens do software, ou seja, a coloração, padronagem de cor da retaguarda e etc., ela está intimamente ligada às versões do sistema, efetivamente. Considerando isso, eu posso ilustrar de uma forma mais fácil e objetiva como que isso se dá através da versão que está para ser liberada, onde vai haver uma validação mais específica com relação à empresa da entidade
e a versão que está liberada para ela. Então, abrindo aqui esse executável da versão nova, perceba que eu tenho as diversas empresas apenas ilustrando as diversas versões do sistema. Portanto, eu posso aqui facilmente ilustrar que temos 5 produtos especificamente do B2Click, retaguarda dele, que tratam da funcionalidade do gas, que seria revendedores de combustíveis, food, que atende especificamente funcionalidades do food service, o com, que seria para um varejo geral, o auto, para autopeças, autosserviço, e o agro, que tem algumas funcionalidades específicas de agropecuárias, com receituários e tudo mais. Além disso, nós temos o produto opcional ConSync, conciliador de cartões, em que ele pode ser combinado com a versão do software principal. Existe uma hierarquia quanto às versões do sistema, e se porventura existe uma empresa que exige funcionalidades do auto, do com, do food e do gas, o que vai se impor seria a versão do gas por uma questão de hierarquia de produto. Ou seja, aqui a gente, nessa base de demonstração, deixa bem clara a hierarquia. Tem o agro, depois vem o auto, depois vem o com, depois vem o food, depois vem o gas, no que tange a essa padronização de cores do sistema e tudo mais. Se o cliente for exclusivamente food, ainda assim vai se comportar de acordo com a versão, que seria a outra combinação do software a ser oferecido para o cliente. Eu tenho a linha de produto, gas, food, com, auto e agro, e tenho as versões possíveis do sistema, que seriam a Basic, a Classic, a Corp e a Corp Plus. Dentre essas versões do sistema, ele libera ou não determinadas funcionalidades do nosso sistema, que compreende diversas coisas, tais como a parte mais básica, gerencial, indo além no que se refere à conciliação bancária, EDIs de cobrança, de pagamento, e culmina com a escrituração contábil, que seria algo atendido apenas na versão Corp Plus, como um exemplo. E, portanto, aqui eu consigo facilmente demonstrar que uma versão do B2Click Gas Basic, ela mostra o produto, a versão dele, e aí eventualmente eu poderia ter a combinação do Basic com o conciliador de cartões, que seria um dos produtos acessórios. O ConSync é o conciliador de cartões que libera esse módulo, e percebam que, independente da experiência do usuário no que tange às permissões que ele tem no sistema, também há a imposição da liberação do produto e versão a que esta empresa tem acesso. Ou seja, aqui eu tenho o Pay, que seriam as carteiras digitais, o Pix, etc., que é um produto acessório também, que pode, porventura, ter a liberação ou não nessa empresa. Portanto, a combinação desses produtos poderia culminar numa versão do Gas, Corp Plus, por exemplo, e também ConSync e também Pay. E ele vai demonstrar isso na interface, na padronização, na padronagem visual do sistema de retaguarda. Aí, quando trata-se de um food, percebam que aí ele muda as cores, ele passa de azul, daquele azul para vermelho, que é o que remete à linha do B2Click Food. Quanto ao com, ele fica nessa coloração, por tratar-se de uma versão voltada mais ao varejo em geral. O auto, que é do autopeça, autosserviço, ele tem essa cor mais escura, e com a respectivo logo e etc., a identidade visual dessa linha. E o agro, que tem essa versão mais nessa padronagem de coloração e tudo mais, remetendo a essa questão de agropecuárias e tudo mais. Portanto, com isso nós encerramos essa primeira introdução, que remete à identidade visual do sistema de acordo com as versões e linhas de produto do sistema B2Click.